Tá? Tá vermelho? Tá. Tá. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Então, vamos ficar aqui nesse esquema. Daqui a pouco o ar vai desarmar. Aí a gente espera um pouquinho e liga de novo. Eu acho que, assim, a alternativa ficar lá, eu acho que é chato, né? Porque é chato pra gente, chato pra pessoa que reservou uma coisa, porque aquela sala não é sala de aula, né? Então eu fico me colocando no lugar da pessoa que reserva lá e chega e está ocupada. A outra alternativa, que eu acho que também, pra mim, é meio ruim, assim, que é marcar aula lá no CCNN, nas salas da graduação. Pra mim é ruim, porque eu dou aula aqui à noite, né? Então fica meio corrido. Ainda mais que a aula termina às 5h30. Mas vamos, eu acho que é melhor, na minha opinião, tá? Vocês podem contra-argumentar. Mas eu acho que a melhor opção é ficar aqui mesmo nesse esquema. Daqui a pouco a gente, quando ele desligar, a gente espera 5 minutos e liga de novo. Enfim. E o PowerPoint, por enquanto, não precisa, vocês vão acompanhando por aí, beleza? E outra coisa que eu ia falar disso. Tá, então beleza, vamos lá. Então, a gente, na aula passada, a gente está, só recapitulando, tá? A gente partiu Vitor, Oi. eu acho que ficaria melhor se você escrevesse do lado de cá por causa da claridade aí. Onde? Aqui? Desse lado de cá, porque aí bate muito a claridade da tá. janela e não dá pra ver muito bem o giz, tá? Fica meio... Tá, vou só acabar isso aqui, Tá. depois eu escrevo pra lá. Tá. Tá, isso aqui não é nada demais, né, gente? Tem o PowerPoint também. As outras coisas de demonstração eu escrevo pra lá, tá? Bom, na verdade tudo tem no PowerPoint, é só pra ir acompanhando. Mas eu tô aparecendo, né? Tá. E dá pra ver também. Na verdade, provavelmente é meu óculos que é fraco também. Tá, eu também. E o professor Bruno pediu para avisar que meia-noite está para o estágio. Tá. Sem problema. Então, recapitulando, tá, algumas coisas. A gente está nessa função aqui, beleza? A gente partiu de uma definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, que, como eu já comentei várias vezes, é uma definição muito intuitiva, né? Dois conjuntos são cardinalmente equivalentes se é possível estabelecer uma correspondência 1 a 1, ou seja, uma bijeção entre os seus elementos. Tranquilo? Beleza? Como essa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes é uma definição, quer dizer, essa propriedade assim definida é uma propriedade reflexiva, simétrica e transitiva, a gente pode, a partir dela, definir classes. E como eu falei também algumas aulas atrás, a gente tem um obstáculo formal para chamar essas, eu estou usando a palavra classe de propósito, né? Eu chamei muita atenção disso. Mas a gente tem um obstáculo formal para chamar isso de classe de equivalência. Por quê? Porque a gente quer classificar todos os conjuntos, beleza? O que é para a gente uma classe de cardinalidade? É uma propriedade, vamos dizer assim, é uma família, beleza? Que representa uma propriedade que é incomum para todos os conjuntos possíveis que são cardinalmente equivalentes entre si, independente da natureza dos seus elementos. Beleza, pessoal? Certo? Então é justamente aí que está o obstáculo formal para a gente chamar isso de classe de equivalência. Porque a gente precisaria de um conjunto de todos os conjuntos.
Porque justamente eu quero definir classe de equivalência como uma coisa que vale para qualquer conjunto, beleza? Então, por exemplo, 5 é uma classe de equivalência porque é a propriedade comum entre um conjunto com 5 pessoas e 5 canetas. Beleza, pessoal? E 5 triângulos. Tá? Tranquilo? Certo? Tá tudo de boa até aqui? Tá? Bom, então a gente procurou responder essa pergunta para o caso de conjuntos finitos e para o caso de conjuntos infinitos. Beleza? Quer dizer, a gente está no caminho de responder essa pergunta para o caso de conjuntos infinitos, que é a parte mais legal. Tranquilo, pessoal? Certo? Para o caso de conjuntos finitos, a resposta disso é mais próxima da nossa experiência, digamos assim. O objeto matemático que serve para caracterizar as classes de cardinalidade dos conjuntos finitos são os números naturais, que expressam a ideia de quantidade, beleza? De número de elementos do conjunto. Tá de boa? Certo? A gente demonstrou isso na aula passada, a gente mostrou. Para formalizar isso, a gente mostrou que todo conjunto finito tem bijeção com um e somente um segmento inicial dos números naturais. Tá legal? Beleza? E agora a gente está no caminho de pensar sobre essa pergunta, a pergunta análoga a essa, para o caso de conjuntos infinitos. Beleza? Tranquilo? Então, como caracterizar as classes de cardinalidade de conjuntos infinitos? É isso que a gente está se debruçando aqui hoje. Tá? E lembrando também que o conceito de conjunto infinito causa uma bifurcação nessa pergunta, tá legal? Por quê? Os conjuntos infinitos, do ponto de vista da cardinalidade, eles são de natureza diferente dos conjuntos finitos. E essa diferença de natureza é expressa pela própria definição de infinito, que diz que um conjunto é infinito se ele é do mesmo tamanho, entre aspas, né, porque a gente tem que programatizar a palavra tamanho, que um pedaço de si próprio, digamos assim, em termos informáticos. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, essa definição, ela representa essa diferença de natureza entre os conjuntos finitos e infinitos. Tranquilo? Aí isso também traz uma discussão que é bacana para a educação básica, pelo menos eu acho, que é a discussão de ordem de grandeza e que leva à ideia de números muito grandes. Tranquilo? E a partir daí, a gente pode pensar também na ideia de que infinito não é um número muito grande. Por quê? Porque infinito não é um número. Beleza? Infinito é uma ideia matemática diferente da ideia de número, no sentido de cardinalidade do conjunto finito. Tranquilo, pessoal? Está de boa até agora? Então, isso é um resumo das aulas anteriores. Certo? Pode cair na prova, isso? Pode. Vitor, eu acho que essa ideia de que o infinito não é um número, né? É interessante realmente da gente pensar bem, porque tem uma mudança qualitativa. Então, por isso que a gente sempre, quando fala aquela história de que tem mais elemento, maior quantidade, infinito não é quantidade. A gente tem que colocar sempre essas falas entre aspas. Quando a gente fala de infinito. Exatamente, para destacar essa questão de que tem um conceito qualitativamente diferente da quantidade. Isso. Mas nada impede que a gente brinque com eles porque eles têm uma origem em comum, né? Exato. Que é essa definição aqui, de conjuntos cardinalmente equivalentes. Então, justamente, essa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes leva ao conceito de classe de cardinalidade, que são conceitos qualitativamente diferentes. Na verdade, são dois conceitos, para conjuntos finitos e para conjuntos infinitos, beleza? Tranquilo? Tá de boa? Certo? Outra observação também que eu acho que tem a ver com isso é que aqui a gente está falando da ideia de infinito cardinal, tá? Ou infinito atual, que é a ideia de infinito como cardinalidade, né? Como, entre aspas, quantidade de elemento, beleza? Mas a gente pode falar da ideia também matemática de infinito potencial,
que é a ideia de limite, tranquilo? Então, quando a gente aprende lá em cálculo, limites infinitos, etc., essa ideia de que infinito não é um número também é importante, porque infinito sobre infinito, por exemplo, é uma indeterminação, por isso, porque infinito não, então não existe infinito dividido por um número dividido por ele próprio é igual a 1. Mas uma coisa que tende a infinito, uma função que tende a infinito, comparada com outra função que tende a infinito, para onde isso vai tender depende de como essas funções tendem a infinito. Quem tende, entre aspas, mais rápido. Então também essa ideia está presente lá, beleza? Quando a gente compara duas coisas infinitas, essa comparação entre coisas infinitas não pode se dar da mesma forma que a gente compara números. Beleza, pessoal? Porque um número comparado com ele mesmo é igual a 1. Tranquilo? Certo? Vitor, e aí outra coisa interessante é que eu penso muito na dualidade que tem entre o infinito e o zero, porque o zero você também não pode botar zero sobre zero. Então são como se fossem conceitos duais, né? E o zero é alguma coisa que acaba sendo muito próximo da gente, muito mais acessível, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui agora, enquanto você falava também, é que por trás de todas essas ideias, por trás de tudo isso, está a ideia da abjeção, né? Da cardinalidade, tanto da cardinalidade quanto da própria conceituação de infinito, como aquilo que tem uma abjeção como uma parte própria. E é um conceito, bijeção, injeção, sobrejeção, são conceitos que na escola, em geral, eles caem de paraquedas e eles parecem que não servem para nada, tipo classificação, igual você aprende substantivo composto, abstrato, não sei o quê. Você aprende a classificar funções aparentemente para nada. E aqui vocês estão vendo, né, que bijeção é um negócio que cria coisas fantásticas, né? Exatamente, isso aí. Eu lembro também esse negócio de biologia, que eu achava horrível, classificação de seres vivos, lembra? Isso para mim era uma tortura. Aquele negócio, não sei se vocês chegaram a estudar negócio de filo. Nossa, eu achava aquilo insuportável. Todas essas coisas que é meio... Como em português também, aquele negócio que você fica decorando aquelas classes. E pra que é isso, né? Assim, é tudo... Exatamente. Classe gramatical, exatamente. Enfim, beleza, pessoal? Certo? Tá de boa isso? Então, esse negócio que eu falei do infinito sobre o infinito que é indeterminado, né? Que é indeterminado quer dizer que a resposta depende do caso, beleza? Diferente de 1000 sobre 1000, não é indeterminado. Beleza? Nem 1 sobre infinito, mas não é indeterminado. 1 sobre infinito é zero, tá? O que quer dizer indeterminado? Que a resposta depende do caso, tranquilo? Então tudo isso que a gente está falando outro exemplo, quando a gente tira um elemento de um conjunto infinito, ele continua com a mesma cardinalidade. O conjunto finito não, ele muda de cardinalidade. Então, quando você tira um elemento, ele continua na mesma classe, ele não muda de classe. E quando você tira um elemento, nem que seja um número muito grande, ele muda de classe. Tá legal, pessoal? Certo? Tudo isso são exemplos de por que a gente não pode considerar o infinito um número. Porque, como o Michele falou, são coisas qualitativamente diferentes. E eu estou dando exemplos aqui de propósito, tanto no caso que a gente está falando aqui, que é a ideia de infinito cardinal, que é infinito como quantidade de elementos, como também na ideia de limite, que a gente chama da ideia de infinito potencial, que é a ideia de infinito como tendência. Tá de boa? Beleza? Show? E aí a gente opera com infinito. A gente opera, mas a maneira que a gente opera é diferente da maneira que a gente opera com números. Aí é que tá. Certo? Beleza? Tá bom? Tranquilo, pessoal? E aí, voltando aqui a essa pergunta. Para responder essa pergunta, a primeira subpergunta, quer dizer, a primeira pergunta que essa aqui leva, que a gente já respondeu na aula passada, é: todos os infinitos são equivalentes ou não? Tá legal? Beleza? Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto de fazer porque eu acho que ela ilustra. Esquece de entrar no sol pra mim. Mas acho que esses são baixos, né? Depois. Sim. Então ali, ó. Enfim, eu gosto dessa pergunta, todos os infinitos são equivalentes ou não, porque eu acho que ela ilustra de forma muito evidente
aquilo que eu chamo de problematização, tá? Porque ela ilustra o fato de que o valor da pergunta está na própria pergunta e não na resposta, tá? Porque a gente respondeu essa pergunta. Qual é a resposta? A gente respondeu do ponto de vista da matemática formal, beleza? Qual é a resposta para essa pergunta do ponto de vista da matemática formal? Não. E qual é o argumento para responder essa pergunta? O argumento mais comum é o argumento da diagonal de Cantor, que a gente falou na aula passada, tranquilo? Então, a partir desse argumento, a gente mostra que existem pelo menos dois conjuntos infinitos que não podem ser colocados em bijeção. E o argumento para mostrar isso eu acho muito bacana, porque é uma ideia que, a partir da própria tentativa de formar uma bijeção, a gente consegue exibir um elemento que não está na imagem, né? Que não está naquela lista. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Tudo bem até aqui? Bom, se a resposta para essa pergunta fosse sim, né, a pergunta, todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes, se a resposta fosse sim, o próprio infinito seria uma classe. Está claro isso também para todo mundo? Beleza? E aí, a gente já respondeu, a gente já sabe que a resposta é não. Beleza? Então, existem pelo menos duas classes de conjuntos infinitos. Uma classe são os conjuntos enumeráveis. Que essa ideia de conjunto enumerável, por definição, é uma classe. Está claro isso também? Por quê? Qual é a definição de conjunto enumerável? É um conjunto que é cardinalmente equivalente aos naturais. Está de boa? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, se um conjunto enumerável, vou botar aqui, dá para ver aqui? Dá. Tá. Então, um conjunto enumerável, se ele vou escrever assim, cardinalmente equivalente a n, beleza? Tranquilo, pessoal? Tentar só mudar para cá, por causa, para ver se eu diminuo o reflexo da luz. Agora você sumiu. Tá. A luz não ajuda muito não, mas dá. Tá. Nem tem que vocês têm que tirar foto e mandar para as pessoas. Tirar a foto da lousa, gente, vai complementar muito bem. Se vocês puderem fazer, acho que fica melhor. Mandar sobretudo para a Amanda, que não tá de licença. Beleza, pessoal? Certo? Então, a definição de conjunto enumerável é essa. Um conjunto que é cardinalmente equivalente a n. Tranquilo? Então, por definição, os conjuntos enumeráveis formam uma classe. Porque se a gente tiver outro conjunto enumerável aqui, y, a gente sabe que ele é cardinalmente equivalente a n. Então, se x é cardinalmente equivalente a n e y é cardinalmente equivalente a n, isso implica que x é cardinalmente equivalente a n também, a y, tá? X a y, isso. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos os conjuntos enumeráveis são cardinalmente equivalentes uns aos outros. Tranquilo? Então, os conjuntos cardinalmente equivalentes formam uma classe de cardinalidade que Cantor chamou de Aleph zero. Tá? Isso a gente vai falar já. Tá de boa, pessoal, até aqui? Certo? Então, a nova pergunta, que é a pergunta que a gente vai responder hoje, é a seguinte: será que os conjuntos não enumeráveis também são cardinalmente equivalentes entre si? Se a resposta dessa pergunta for sim, então só tem duas classes de conjuntos infinitos, os enumeráveis e os não enumeráveis, beleza? Mas, felizmente, a gente vai ver que a resposta dessa pergunta é não. Tranquilo? Tá? Então a gente vai ver
que entre os conjuntos não enumeráveis nem todos são equivalentes, tá? Beleza? Mais precisamente, o que a gente vai demonstrar hoje é que qualquer conjunto infinito que eu pegar, eu consigo exibir outro conjunto infinito que é maior do que aquele que eu peguei. Tranquilo? Beleza, pessoal? Certo? Tá de boa? Onde eu escrevo agora? Aqui, assim. Pra cá fica melhor. Pra cá já dá pra pegar bem melhor. Daqui a pouco eu acho. Então, olha só. Os conjuntos enumeráveis, eu vou demonstrar esse teorema que eu acabei de falar, tá? Mas antes eu quero só comentar alguns exercícios. Tranquilo? Beleza? Os conjuntos enumeráveis são representados por N, mas a gente viu que também inclui Z, inclui os racionais. Tá legal? Inclui também, vou colocar aqui, daqui a pouco a gente vou falar um pouco sobre eles. Usar essa letra aqui, os algébricos, que eu acho legal falar sobre eles, beleza? Essa letra, esse Azinho aqui eu estou usando para representar os conjuntos algébricos, que é um conjunto intermediário entre os racionais e os reais, tá? E que também são enumeráveis, beleza? Já eu vou voltar a falar sobre isso. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, esses aqui são exemplos de conjuntos enumeráveis, porque todo mundo aqui é caracteristicamente equivalente a N, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Aí, essa aqui, como eu falei, é a classe que Cantor chamou de Aleph Zero, certo? Aí, depois disso, a gente tem a classe dos números reais, tranquilo? Que a gente já viu também, mas eu posso repetir essa ideia, é cardinalmente equivalente a partes de N, tá? Tranquilo? Esses são conjuntos que a gente pode demonstrar que são maiores, beleza? Que são infinitos, mas é um infinito maior do que esse infinito aqui, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Outra coisa importante que a gente também já demonstrou. A gente já demonstrou que N, ou seja, essa classe aqui, ela representa os menores conjuntos infinitos possíveis. A gente mostrou que todo conjunto infinito tem um subconjunto equivalente a N, beleza? Tá, professor? Tá. Então, todo conjunto infinito enumerável é bijetor entre si? Sim, exatamente. E é isso que caracteriza ele como uma classe, entendeu? Porque é a mesma coisa assim. Por que 7 é uma classe? Porque todos os conjuntos com 7 elementos têm uma bijeção entre si. Então, para ser uma classe, é isso que tem que acontecer. Todos os conjuntos com aquele rótulo tem que ter uma bijeção entre si. Beleza? Então, esses conjuntos aqui todos têm uma bijeção entre si. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa isso? Tá? Essa ideia é importantíssima, tá? Tá clara essa ideia? Certo? Bom, então a gente já viu que esses conjuntos aqui é um infinito maior do que esse infinito aqui, tá de boa? Certo? E a gente já viu também, eu já comentei, que na verdade Rn, qualquer Rn, é da mesma classe de R, estão lembrados disso? Que foi aquele argumento que eu mostrei que um segmento é equivalente a um quadrado e que pode ser generalizado para qualquer dimensão. Que a gente vai separando as casas decimais, lembram disso? Certo? Na verdade, essa demonstração ainda depende da construção de R. Estou falando de R, a gente não construiu R ainda, mas estou só exemplificando, beleza? Tá legal, pessoal? Certo? Aqui eu acho uma coisa assim incrível, porque a gente sabe que R é maior do que N. Mas eu falei também que Rn, qualquer Rn, é da mesma cardinalidade que R. Beleza? Certo? Tranquilo? Então quem é um conjunto maior do que R?
Isso que a gente não respondeu ainda, tá? Beleza? Porque a gente pensa RN. Se RN é do mesmo tamanho de R que R5, R100, todos os RNs são da mesma cardinalidade. E CR2. Então, né? E CR2, exatamente. Então C também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então a pergunta é, se todos os RNs são da mesma cardinalidade de R, quem poderá ser maior do que R? Perceberam a pergunta? Então, qual é a resposta? A gente não respondeu ainda, mas alguém já desconfiou de qual é a resposta? Fala. São as partes, é o conjunto das partes de R. É o conjunto das partes de R. É isso que a gente vai demonstrar. Beleza? Certo? Então a gente vai demonstrar que se eu pegar qualquer conjunto infinito, né, eu falei agora há pouco, eu consigo exibir um outro conjunto infinito que é maior do que aquele. Esse outro é justamente a parte dele. Tá? Então o próximo Aleph aqui seria a parte de R e assim por diante. Isso que a gente vai demonstrar hoje. Tá? Beleza? Que é o teorema chamado Teorema de Cantor. Tá? Que é um teorema que tem a demonstração elegante. Aí depois que eu demonstrar, eu explico o que eu quero dizer com elegante. Beleza? Todo mundo está situado até aqui? Certo? Então, antes de mostrar o teorema de Cantor, eu quero comentar alguns exercícios. Pode apagar isso aqui? Pode? Tá. Mas se você escrever para o lado de cá, fica melhor. Ah, tá bom. Tem um exercício aqui, né, que eu quero copiar, que está no slide 29. Alguém está com ele aberto ali? Abre aí o slide 29 desse PowerPoint sobre carga. Não, pode ser aqui. Não vou escrever tudo não, tá? Nem vou fazer tudo. Aqui tá bom? Tá ótimo. Beleza, pessoal? Vê se o anunciado é esse mesmo. Sim. Aí tem aí item A. Fala aí qual é o item A. Se y é numerável, o que se pode afirmar sobre o cardinalidade de x? Tá, só vou botar assim, resumidamente, tá? Para o item B. Se y não é numerável, a mesma coisa, né? Fala. Aí a C e D ao contrário, só que agora se x é numerável e se x é não numerável. Então eu estou escrevendo aí assim, bem rascunhão, porque o anunciado está direitinho aí no PowerPoint de vocês, beleza? Então olha só, depois, vamos fazer esse exercício aqui rapidinho, que é tipo assim, é bem rápido mesmo, eu acho. E depois tem outro exercício igual a esse com funções sobrejetivas, tá? Então qual é a ideia disso? A ideia é que funções injetivas, colocando o que eu vou falar agora entre aspas, tá? Funções injetivas levam conjuntos menores e conjuntos maiores. E funções, ou seja, o domínio tem que ser menor, tá? E funções sobrejetivas levam conjuntos maiores e conjuntos menores. Então, para funções sobrejetivas, o domínio é maior, tá? Lembrando que a ideia de injeção e sobrejeção tem a ver, respectivamente, com a ideia de injetar e recobrir, né? Beleza? Então, se eu tenho uma função injetiva de x em y, isso quer dizer que y tem um conjunto dentro dele, tem um subconjunto que é do mesmo tamanho, entre aspas, de x. Fez sentido isso? Certo? É isso, que eu posso enfiar x dentro de y. Tranquilo? Certo?
Quando eu digo isso aqui, eu posso mostrar que existe um subconjunto de y que é cardinalmente equivalente a x. Tá de boa isso? Certo? Tá. Então, se y é enumerável, o que eu posso afirmar sobre x? X tem que ser, a cardinalidade de x tem que ser menor ou igual que a cardinalidade de y. Então, se y é enumerável, x pode ser o quê? Falei, sem medo de errar. Isso, finito ou enumerável, tá de boa? Certo? Tranquilo, pessoal? Não Todo existe mundo função injetiva de R em N, né? Oi? Não existe função injetiva de R em N. Eu tô... mas y é enumerável, no caso. Então, por isso que eu estou dizendo, assim, se eu estou querendo assim, colocar isso num caso concreto, não existe nenhuma função injetiva de R em N. Só se for bijetivo, né? Assim. Não. Injetiva dos reais nos naturais. Isso, desculpa, eu vi errado. Exato, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Não pode existir uma função injetiva de R em N. Tá claro isso, pessoal? Certo? Porque R é maior que N, entre aspas. Tá de boa? Certo? Vocês podem pensar, olha só. Isso aqui é porque eu só estou com esse exercício querendo destacar o comportamento das funções injetivas. Tranquilo? Tá? Mas, vocês podem pensar assim, se eu falo que tem uma função injetiva de x em y, isso é como se fosse, do ponto de vista da cardinalidade, é a mesma coisa que falar que x é um subconjunto de y. Tá? Por quê? Porque isso é equivalente a dizer que x é equivalente a um subconjunto de y. Tá de boa? Então a resposta aqui, pensando dessa forma, é finito ou enumerável, tá certo? Tranquilo? Tá? Bom, e se y é enumerável? O que eu posso afirmar sobre x? X pode ser o quê? Então, nada. Tá nada por quê? Porque a pergunta é: o que eu posso afirmar sobre a cardinalidade de x? Não posso afirmar nada. Tranquilo? Porque se eu estou dizendo que y é não enumerável e x é como se fosse um subconjunto de y, então qualquer coisa cabe dentro de um conjunto não enumerável, concorda? Ele pode ser finito, enumerável ou não enumerável, tá de boa? Certo? Tranquilo? Então nada eu estou escrevendo essa palavra de acordo com a forma que a pergunta foi formulada, tá? Não posso afirmar nada, ele pode ser qualquer coisa, tá? Aí aqui, se x é enumerável, o que eu posso afirmar sobre y? Y tem que ser o quê? Maior ou igual que x, concorda? Então ele pode ser o quê? Ele pode ser o quê? Exatamente. Eu posso também escrever assim, eu posso afirmar que x é infinito, ele só não pode ser finito, concorda? Certo? Se escrever se é numerável ou não numerável também está certo, mas assim acho que é mais elegante. E aqui, se x é não enumerável, o que eu posso afirmar sobre y? Não enumerável. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Então depois tem um exercício análogo aí para a função sobrejetiva, que aí é o contrário. X tem que ser maior, cardinalidade maior ou igual que a de y, tá? Beleza? Aí depois vocês fazem aí, certo? Você explica C de novo, A C é se x é não enumerável. Se tem uma função injetiva, y tem que ser de cardinalidade maior ou igual que a cardinalidade x, certo? Beleza? Mas se x é enumerável, o que
que é uma cardinalidade maior ou igual que enumerável? É enumerável ou não enumerável, porque não enumerável é maior que enumerável. Mas dizer enumerável ou não enumerável é a mesma coisa que dizer infinito. Entendeu? Ou em outras palavras, ele só não pode ser finito, porque o y não pode ser menor do que x. Menor que enumerável é infinito, tá? Entendi. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Beleza? Mais alguma dúvida sobre esse exercício? Assim fica melhor? Tô testando. Tá. Não muda nada. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre esse exercício? Vou aproveitar e fazer só um alerta também que eu esqueci de falar. A definição que eu estou dando aqui para o termo enumerável é diferente da definição de alguns livros de análise, tá? O livro do Elon, por exemplo, define enumerável de uma maneira diferente, que eu não gosto. Assim. Porque a maneira que ele define enumerável é se um conjunto tem uma objeção com N ou é finito. Então, o livro do Elon e alguns outros livros de análise também, eles usam um termo enumerável, então nesses livros o finito está incluído no enumerável. Beleza? Certo? Eu estou usando a palavra enumerável com outro sentido aqui, tá? Eu não gosto dessa maneira porque eu gosto de separar totalmente os conjuntos finitos e os infinitos. Não gosto de colocar um nome comum a eles. Mas é uma questão de gosto também, tá? Beleza, pessoal? Então, para a gente aqui, enumerável é sempre infinito, certo? Não existe enumerável finito, tanto que eu usei a palavra contável, certo? Finito para a gente é contável, quando existe uma contagem. Enumerável é quando existe uma enumeração. Tá beleza? Tá de boa? Estou falando isso, só para vocês podem estudar alguma coisa por algum livro, fiquem ligados nisso, para não se enrolarem, tá? Bom, aí alguns outros exercícios aqui. Posso apagar daqui para cá? Então, outros exercícios. Esse exercício que eu vou escrever aí, eles estão no PowerPoint, tá? Só que eu não vou procurar agora, eles estão com uma numeração nesse PowerPoint, porque esses exercícios foram copiados de umas notas de aula que também estão disponíveis lá, tá? E essa numeração que ele está no PowerPoint é a numeração dessas notas de aula, mas eu não vou catar isso agora, mas eles estão aí, tá? Então, alguns exercícios só sobre conjuntos enumeráveis que são importantes, assim. Que um a união finita de conjuntos enumeráveis é enumerável, beleza? Tranquilo? Em outras palavras, se eu tenho x1 até xn, uma família de conjuntos, todos enumeráveis, beleza? Então eu posso concluir que a união é enumerável, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Certo? Beleza? Tá? Outro exercício. A demonstração desse exercício aí, que eu vou fazer, ela é bem gráfica, tá?
certo? Então é bem assim, fazendo diagramas. Então eu vou enunciar 3 exercícios e vamos fazer as demonstrações. O outro. Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei união finita e aqui eu estou colocando união enumerável, tá certo? Beleza? Então esse aqui é mais forte que aquele e as demonstrações usam argumentos diferentes, tá legal? Beleza? O desenho que eu vou fazer é diferente. Então aqui eu vou escrever assim, ó. Aqui eu tenho... Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então aqui eu estou escrevendo, isso aqui eu quero dizer, esse XN entre chaves aqui, é uma família enumerável de conjuntos enumeráveis, beleza? Tranquilo? Por quê? Porque ela está indexada com N, então ela é enumerável. Então aqui, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever X1, X2, X3, X4, reticências. Alguma dúvida nessa notação? Não. E eu estou dizendo que todos eles são enumeráveis, beleza? Então eu tenho uma quantidade enumerável de conjuntos enumeráveis. E eu posso concluir que a união de todos eles também é enumerável. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Vou escrever isso direito, não vai ter lugar para o outro. Beleza? Tá de boa isso aqui até agora? E o terceiro exercício que eu quero falar agora, que é o seguinte: o produto cartesiano finito de conjuntos enumeráveis é enumerável, beleza, pessoal? Certo? O que quer dizer isso? Se eu tenho aqui, ó, x1, xn, uma família finita, igual aquela ali, de conjuntos enumeráveis. Então, vou colocar assim esse π maiúsculo, que é o produto cartesiano. Não precisa escrever isso não, muita frescura. Escrever assim, ó, x1 vezes reticências xn, beleza? Produto cartesiano, beleza? Finito de conjuntos enumeráveis é enumerável, tá de boa? Esses 3 exercícios aí que a gente vai fazer. Vai fazer assim, vou só fazer um desenho de como a gente faz ele. Esse produto cartesiano é tipo R3, isso. R5, não é a multiplicação. Só que não é N3. É qualquer, exatamente, mas só todo assim. Exatamente, beleza, pessoal? Produto cartesiano. Tipo Rn é R vezes R vezes R. Tá legal? Alguma dúvida? Só que aqui não é Rn não serve, né? Porque é produto cartesiano de conjuntos enumeráveis. Então, como se fosse N3, tá? Beleza? Seria um vetor, o elemento seria um vetor só de números naturais. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Certo? Tá? Bom, posso fazer? Tá? Tudo bem, o quadro tá horroroso?
Sim. O importante é acompanhar o raciocínio. Se vocês estão acompanhando o raciocínio, então, tá. Porque isso aí tá bonitinho aí, como eu já falei. Então, vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui, a união finita de conjuntos enumerável e denumerável, é basicamente a ideia da demonstração que a gente já fez de que Z é enumerável. Porque como eu tenho uma quantidade finita de conjuntos, eu vou alternando um de cada conjunto, beleza? Tá? Posso apagar essa parte aqui para eu poder desenhar? Certo? Quer que eu tente botar a câmera para lá, para você usar ali do lado? Acho que agora não precisa. Tá bom. Eu vou só apagar isso aqui, tira aí, foto. Pronto, tirou? Pode apagar. Olha só. Vou fazer primeiro se fossem dois conjuntos, tá? X1 e X2. Tranquilo? Certo? Então o X1, se ele é enumerável, os elementos deles podem ser escritos dessa forma, tá? E aí, para simplificar a maneira de escrever a demonstração, eu basicamente estou usando a ideia, que é uma ideia que não é informal, tá? É uma ideia rigorosa, que enumerar um conjunto é indexar os seus elementos pelos números naturais, tá de boa? Certo? Porque a ideia de indexar é definir uma função. Tá legal? Então, quando eu escrevo assim, ó, eu estou escrevendo x1, porque o x2 vai ter o x2 aqui, tá? Os elementos vão ter x2, beleza? Então, quando eu escrevo x1, isso é uma notação que significa que eu estou definindo uma bijeção com os naturais, tá claro isso? Certo? Eu estou associando 1 a x11, 2 a x12 e assim por diante, tá? Então, indexar alguma coisa é definir uma função com aquele domínio onde eu estou indexando. Então, quando eu estou indexando pelos naturais, eu estou definindo uma função partindo dos naturais para esse conjunto, tá legal? Certo? Então, enumerar, baseado nisso, eu posso pensar, isso vai me ajudar a pensar nas demonstrações, que enumerar o conjunto é escrever os elementos do conjunto como se fosse uma fila infinita. Beleza? Tá? Certo? Cadu, certo? Tá. E aqui eu vou ter o x2, x21, x22, x23. E assim por diante, beleza? Tá? Aí como é que eu escrevo a união desses conjuntos como uma fila infinita também? Tá? Eu vou intercalando, eu vou esse, depois esse. Então eu vou escrever x11, x12, x21, x22 e assim por diante, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Certo? Tá de boa isso? Então esse argumento mostra que a união enumerável. Eu fiz para dois conjuntos por preguiça, mas se eu fizesse para n conjuntos seria a mesma coisa, tá claro? Eu iria, o primeiro elemento de cada conjunto, então seria x11, x21, x31 até o xn1, aí passaria para o x12, x22 até o xn2 e assim. Então eu iria por colunas. Tá legal? Beleza? Tá de boa isso? Mas aí seria unir o x1 com o xn? Aí eu uni o xn. Não, então, ia unir o xn com qual outro conjunto? x1, por exemplo? Com todos. Eu vou escrever aqui. Fala, mano. E a iniciação?
Isso, então, pode. Então, aí tem uma outra. Deixa eu escrever aqui, ó. Olha só. Se fosse. Isso. Então, a união, eu escreveria assim, ó, x11, x21 até o xn1. xn1 é o quê? O primeiro elemento do enésimo conjunto. Aí aqui eu passaria para o segundo elemento do primeiro conjunto, que é o x12. Aí passaria para o x22, aí iria até o xn2, entendeu? Beleza? E aí passaria para o x13, que não tem espaço aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Tá? Então eu posso percorrer a primeira coluna que eu estou falando. O que eu estou chamando de primeira coluna? É o primeiro elemento de cada conjunto. Aí vou para a segunda coluna. Então assim eu consigo escrever os elementos desse conjunto como uma fila infinita. Ao fazer isso, isso é a mesma coisa que indexar esse conjunto pelos naturais. Eu estou dizendo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, não vai sobrar ninguém. Eu tenho certeza que com esse esquema aqui não vai sobrar ninguém, tá certo? Beleza? Tranquilo? Bom, aí outra observação importante, que é isso que a Amanda falou. Eles podem, eu não estou pressupondo, não tenho a hipótese de que esses conjuntos são disjuntos. Eles podem ter interseção, mas não tem problema. Se tiver interseção, eu pulo aquela interseção. Ele vai aparecer mais de uma vez aqui. Isso não prejudica o argumento, tá claro? Certo, pessoal? Tá? Mas de fato, é que eu estou fazendo uma demonstração bem assim, simplificada. Mas se vocês fossem escrever, por isso que é bom gravar, porque se vocês fossem escrever, teriam que fazer essas observações. Beleza? Que o fato de poder ter interseção, de aparecer elementos repetidos, não prejudica o argumento. Tá legal? Certo? Aí depois dessa estratégia, fazer mostrar que isso aqui é uma objeção natural. Não, isso aí já é objeção naturais. Porque ao fazer isso, isso que eu estou falando, ao fazer isso eu estou dizendo, esse aqui é o primeiro. Ao dizer isso, eu estou dizendo, esse aqui está associado com 1. Esse aqui é o segundo, esse aqui está associado com 2. Você consegue listar, você consegue fazer essa... Exatamente. Se eu consigo listar o ato, é porque eu estou usando esse argumento muito assim, esquematicamente, digamos. Mas, o fato que eu estou usando aqui, isso não é uma coisa informal. O que eu estou usando aqui, que é o ato de listar, significa botar em correspondência com os naturais. Beleza? Então, quando eu listei, pronto, morreu. O que eu tenho que garantir é que não tem ninguém que esteja fora dessa lista. Mas como é que eu garanto isso? Porque todo mundo vai chegar alguma hora. Porque eu estou indo assim, beleza? Certo, Michele, quer acrescentar algo? Não, na verdade, a gente inclusive poderia, se você perguntar qual é a hora que vai chegar o elemento X, 15, 17, você consegue calcular ali e dizer, vai ser qual. Fórmula. Exatamente, tem uma fórmula que o Vitor não colocou aí, porque realmente escrever a fórmula não ajuda muito no entendimento, mas é possível, né, de escrever uma fórmula. Perfeito, então, isso aí que é bacana, essa observação, que eu quero dizer, isso aqui não é uma coisa informal, tá? O fato de não ter uma fórmula não torna o argumento menos rigoroso. Beleza, pessoal? Tá certo? Tranquilo? Porque tem isso, né? A gente fica muito preso nessa ideia das coisas serem expressas algebricamente, né? Como a gente sempre tem essa ideia. Tem até a tese de mestrado do Diego, lá da Unirio, que foi professor de vocês, né? Que ele trabalhou no mestrado com isso, com os alunos de graduação, como é que eles consideram um argumento rigoroso na disciplina de análise. E aí ele deu uma demonstração, uma que era negócio de teorema do valor intermediário, uma mais geométrica e outra mais algébrica. A algébrica estava errada e todo mundo dizia que aquela estava mais certa, porque tinha mais
ponta, sei lá. Como estética, né? Era a estética da... Mas, então, essa estética, a gente é incutido nessa estética. Né? A gente é formado... E é engraçado que já faz tempo que começou-se a deixar de lado a ideia de que tem que ser tudo norma culta, por exemplo, na hora de escrever um texto, que a escola só pode reconhecer a norma culta. Tudo isso já caiu, a gente já entende que... De letras o pessoal fala, variação linguística. É, social. Agora, por alguma razão da matemática, parece que resistem mais a... Resiste, exatamente. Mas em letras também tem gente careta, assim, que eu vejo que valoriza muito essa coisa da linguagem formal tá certa e as outras estão erradas. Né? Assim, até a questão do sotaque, né? Que é uma questão xenofóbica, né? Assim, que a gente sempre vê o sotaque nordestino, por exemplo, de uma forma exótica, né? Assim, como uma coisa... E a gente não se dá conta que o sotaque carioca é super estranho, assim. Então é isso, né? A gente vê o outro como algo exótico. Assim. Enfim, beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Bom, então, vamos fazer o exercício 2, que é união enumerável, tá? E vocês vão ver que o argumento que eu vou usar para união enumerável é o mesmo argumento que para conjunto cartesiano, para produto cartesiano. Tranquilo? Tá? Posso apagar daqui para baixo, então? Olha só, então, agora, o que eu tenho é, aqui eu tinha uma família finita. Então, ó, eu só ia do x1 até o xn. Agora eu tenho uma família enumerável, tá? Então eu tenho que modificar um pouco esse argumento, por quê? Vou escrever aqui, ó. Só que aqui não acaba no xn, não acaba nunca, né? Não tem último, né? Não tem o último, exatamente. Então, eu não posso fazer como eu fiz aqui, indo pela coluna, porque se eu for na primeira coluna, eu nunca vou chegar na segunda, entendeu? Beleza? Não vai, justamente, que o Cadu falou, não tem o último. Então, eu vou pelas diagonais. Tá? Então é isso. Escrever isso na forma de lista é enumerar. Então como é que é a lista que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira aqui, aí depois eu posso vir aqui assim, por exemplo. Beleza? Certo? As colunas são infinitas, mas essas diagonaizinhas aqui são finitas. Então eu vou escrever essa união desses conjuntos xn, eu vou escrever assim, ó. O primeiro vai ser x11. O segundo vai ser x12 e x22. O outro vai ser a próxima diagonal, vai ser x13, x22 e x31. Isso. Que vai ser o cara que vai estar aqui, beleza, pessoal? E assim eu vou. Aí assim eu enumerei. Certo? A gente pode considerar... Fala, quem falou? Guilherme. Associar, por exemplo, os dois naturais, só colocar em lista. É só colocar em lista, porque colocar em lista eu estou associando. Eu estou colocando um pouco também. Não, sim. Basta eu botar, ó, isso aqui está associado com 1, pronto. E assim, esse aqui está associado com 2. Botar em lista é associado com os números naturais. Aí, professor, essa representação é suficiente? É suficiente. Vai ter o mesmo problema que a Amanda falou, pode aparecer elementos repetidos. Mas não tem, porque eles não são disjuntos, mas não tem problema, tá? Porque eu teria dificuldade, por exemplo, de explicar esse então, raciocínio da diagonal. Com desenho, tudo bem. É com desenho mas mesmo. explicando assim, em palavras, diagonal é essa. Mas aí você pode botar o seguinte, que era isso que eu ia comentar. Primeiro a gente vai botar todos os elementos cujos índices somam 2. Repara. A soma dos índices é constante em cada diagonal, tá vendo?
Depois você vai pegar aqueles cuja soma dos índices é 3 e ver que é sempre finito, porque se a soma dos índices é 3, não pode ter índice maior que 3. Sim. Então você está pegando uma quantidade ali finita de elementos e assim você vai passando as diagonais. Então, na verdade, num certo sentido, a gente está recaindo no caso anterior, certo? Porque, repara só, baseado nisso que a Michele falou, eu posso pensar em cada diagonal, como cada diagonal posso pensar não, cada diagonal vai ser um conjunto finito, concorda? Exatamente. Então, na verdade, eu estou reescrevendo essa união enumerável, beleza? Como, não é o caso Como anterior. uma união enumerável de conjuntos finitos. Então não é o caso anterior. Não, mas é como... Mas enfim, eu estou reescrevendo como uma união enumerável de conjuntos finitos, exatamente. É que ali você fez uma união finita de enumeráveis. É o contrário, então esquece, não é o caso anterior. Mas enfim, mas o fato é que formando essa lista, isso é um argumento rigoroso, a ideia de formar uma lista, é isso que eu quero dizer. Porque essa lista aí, eu posso pensar nela como uma outra forma de escrever, porque a correspondência com os naturais, ela já está dada aqui. Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa? Pensar nisso sozinho é um problema. Tá. Cara, mas na boa, ninguém pensa nisso sozinho, tá? Ninguém, nem eu, nem o Vitor, ninguém pensou nisso sozinho. Quer dizer, alguém, talvez algum dia várias pessoas se juntaram, Mas conversaram. cada uma vai inventaram. pensando um pedacinho, vai dando uma ideia e as coisas vão se formando. E a gente aprendeu isso pensando no problema, e aí, cara, eu não sei, alguém vira assim, não, olha, te dá uma dica, aí a gente faz, né? Exatamente. Mas depois que você aprendeu a ideia, você passa a ter uma carta na manga. Aí o que acontece? Aí o professor que quer aparecer de fato mágico vai tirando as cartas na manga como se ele estivesse criando ali na hora, né? Pô, eu lembro que uma vez na graduação tinha uma prova, né? Cálculo 2. E aí na prova apareceu uma dessas coisas que ninguém pensa sozinho. E na hora da prova eu não ia pensar sozinho. Eu lembro, eu nunca vou esquecer do professor falando, não, mas na hora da prova vocês têm que ter um insight. É tipo um superpoder, né? Um espiritual, sei lá, né? Minha família é kardecista, de repente, né? Mas na hora você tem que. Porra, essa coisa que mais, assim, que mais me irritava, mais tirava do sério na graduação era isso, assim. Era ter que aparecer com essas coisas do nada. Cálculo tem muito isso, né? Quando você tá lá demonstrando, sei lá, tá calculando integral, e, né, tem aqueles algoritmos que você tem que fazer. Se ninguém te falar, cara, não, aqui você tem que multiplicar por secante de x. Por quê? Sei lá, tem que multiplicar. Por fora rima, né? Se ninguém te fala aquilo, você nunca vai pensar naquilo sozinho. E sempre, assim, o cara trata isso como se fosse normal, assim. Então, a gente tem que pensar muito em como a gente avalia, né? Isso aí, Danilo, tem a história que eu conto sempre essa história, já devo ter contado aqui, que é a história da integral de secante, né? Que caiu na minha prova de cálculo 1 e isso me traumatizou, porque a integral de secante é exatamente isso. Você sabe fazer se e somente se você já viu feito. Não, é essa mesmo. Então, porque é logaritmo de secante mais tangente, né? Você multiplica e divide por secante, mas tem até um outro método, até muito mais longo, enfim. Olha, eu só discordo de uma coisa, não é ser e somente ser. Só um dos lados da implicação vale, porque você pode já ter visto mesmo assim. Exatamente. É verdade. Então, se você não viu, você não vai conseguir fazer. Pronto. Então a gente tem que pensar nesse tipo de questão, o que a gente avalia, né? O que você está avaliando, assim? Então, essa coisa de associar, vamos dizer, entre aspas, o talento matemático com essa capacidade de ter insights, está sustentada no que eu chamo de mito da genialidade. Então você seleciona, e a avaliação é um tipo de filtro, né? Assim, então você vai selecionando pessoas que são eleitas como talentosas matematicamente, mas que têm um tipo específico de pensar. Então a gente acaba indo constituindo a comunidade matemática só com essas pessoas e exclui um monte de gente que poderia trazer contribuições, que tem outras formas de ver as coisas e que não vão se dar bem nessa avaliação. E nem é só a questão de ter esse jeito diferente de pensar.
porque tem também você ter tido a oportunidade de ver uma quantidade grande de coisas que nem todo mundo tem. Eu me lembro muito de um aluno que eu tive, quando eu estava já trabalhando em análise com análise ativa, que ele tinha este jeito de pensar. Só que toda a escrita, toda a forma, ele não tinha tanto contato, então ficava tudo meio, saia tudo meio diferente. E esse aluno ele acabou abandonando o curso porque, na verdade, ele morava longe pra caramba, tinha que cuidar da mãe, precisava trabalhar. O curso ficou inviável para ele, né? Exatamente, isso aí. Não, essa também é outra discussão, para quem é a universidade, né? Assim, a gente teve um debate sobre ensino de cálculo para engenharia aqui. Aí teve um menino que pediu uma palavra e falou: ó, eu demoro 5 horas na confissão para ir e voltar. Que horas que eu vou estudar cálculo dessas questões aqui que vocês pedem? Então, e aí depois vai ver com o discurso meritocrático, né? Que quem é bom vai se dar bem. Então a gente tem que desconstruir essas ideias completamente, né, da cabeça. Beleza? Certo? Então por isso também que eu faço avaliação para fazer em casa, em grupo, assim, porque é o que eu digo, daqui a pouco a gente vai marcar a prova em breve, a P1. Então eu sempre penso isso, assim, que na prova eu espero que vocês façam as questões coletivamente, mas que deem respostas individuais, digamos. Que cada um dê a sua resposta, mas conversar com o outro faz parte da constante aprendizagem. É isso, a gente não aprendeu isso aqui sozinho. Entendeu? Então quando a gente coloca uma pessoa sozinha, num tempo limitado, e espera que ela produza alguma coisa, o que a gente está avaliando? Isso, o que a gente chama de talento, entendeu? É isso. Beleza? Tem gente que sabe muito e na hora da prova fica de boa. Isso. Exatamente. Eu sempre tenho problema com o tempo. Então, na hora de fazer provas, eu nunca conseguia fazer dentro do tempo, assim, sempre deixar as coisas em branco, porque eu sou prolixo, né? Eu gosto de falar, eu gosto de escrever. Você é daqueles que faz a redação com a letrinha bem pequenininha para fazer umas coisas. Exatamente. Faz 30 linhas renderem bastante. Isso aí. Beleza? Então eu posso apagar isso aqui. E só uma observação, calma, não acabei de falar. Isso aqui, só chamando a atenção, isso aqui é o argumento que nós usamos para provar a numerabilidade de Z, que a gente foi intercalando, lembra? Os positivos, né? É como se os x1 fossem os positivos, naturais positivos, e os x2 fossem os naturais negativos. Boa. Certo? E isso aqui, eu falei, esse argumento das diagonaizinhas também serve para o produto, para os racionais, que lembra, os racionais a gente fez assim, e também serve para o produto cartesiano, que é o exercício 3. Então isso aqui é basicamente, esse diagrama aqui é como se eu escrevesse o produto cartesiano de dois conjuntos. Então esse argumento da diagonal também serve para o produto cartesiano de dois conjuntos, beleza? Certo? Eu escrevo assim, ó, posso apagar isso aqui? Agora é o exercício 3, tá? Que estava aqui embaixo. Então, se eu tiver dois conjuntos, beleza? Tá? Quem é o produto cartesiano deles? É o conjunto dos pares ordenados. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, eu posso escrever da forma que eu escrevo produto cartesiano mesmo. Só que não vai ser um produto, vai ser um produto cartesiano discreto, tá? Então eu posso escrever aqui, ó, o x11, x12, x13 e assim por diante. Aqui é o conjunto x1. E na vertical eu coloco o conjunto x2, beleza? Aí aqui eu vou ter o x21, x22, x23. Aí eu marco esses pontinhos aqui, vão ser, só que é infinito para cá, infinito para cá, beleza? Esses pontinhos aqui vão ser os elementos do produto cartesiano.
É tipo como se fosse R cartesiano R, só que não é R, não é o plano. É só os pontos aqui, tá de boa isso? Todo mundo tá situado? Certo? Aí eu uso de novo o argumento das diagonais aqui, tá? Tranquilo? Certo? É a mesma ideia do anterior. Só que isso eu estou falando para dois conjuntos. O enunciado do exercício 3 era o produto cartesiano de uma quantidade finita. Mas aí, para generalizar para uma quantidade finita, eu posso usar, por exemplo, um argumento de indução. Tá? Depois vocês tentem fazer assim. Indução finita. Tranquilo? Certo? Beleza? E esse argumento aqui, como eu acabei de falar, é o mesmo argumento que a gente usou para enumerar os racionais. Tá legal? Então, por indução, teria que provar que para 2 não funciona? Não, funciona. Para N. Não, funciona. Mas aí, no caso de indução. Se vale para N, vale para N mais 1. Mais um. É, aquela história assim. Tá. Porque o produto. Mas até que eu colocaria em terceiro, por exemplo, professor. É porque o produto cartesiano de 3 conjuntos pode ser visto como produto cartesiano de 2. É como se fosse uma associatividade. Assim. Entendi. Vai fazer 2 a 2. É. Eu confundi indução com aquele outro Absurdo. Não, indução. Mas dá para fazer por absurdo? Provar que para 2 não dá para fazer por Eu acho que não. Eu me saiba assim. Seria uma demonstração por absurdo falsa, né? Daquela você assume que não é, aí você prova que dá, e aí então você vai no absurdo. Eu pensei. Mas por indução eu acho que é bem tranquilo. Mas aí, na verdade, é uma demonstração direta, disfarçada de por absurdo. Eu adorava a prova por absurdo, que eu achava mais fácil de fazer. É mais fácil. Mas boa parte das vezes, depois eu me dei conta que eu começava a demonstrar por absurdo. No final, o que eu tinha feito era uma construção de uma demonstração direta, cujo absurdo era exatamente... Acabou perdendo tempo, né? Não é nem que perde tempo, eu acho que aí não está errado, pior é se está certinho, né? Só Mas que às vezes fica mais fácil pensar, sei lá. eu acho também isso, eu acho que tem uma diferença cognitiva. Né? Eu acho Mas que... tem uma coisa que se chama uma diferença entre contradição e absurdo, né? É porque contradição, quando se chama argumento de contradição, é quando você parte da negativa da tese e chega na negativa da hipótese. Assim, contrapositiva, quando se prova Isso, contrapositiva. é contrapositivo. E absurdo é quando você supõe a negativa da tese e chega num outro absurdo. Porque, exatamente, para ser por absurdo, você tem que supor a hipótese e a negativa da tese e usar as duas coisas na demonstração do absurdo. Exatamente. Em geral, as demonstrações por absurdo muitas vezes são essas de contraposição. Você supõe que não vale a tese e no final você conclui que não vale a hipótese, né? Portanto, daí o absurdo. Que é a contrapositiva. Mas isso, na verdade, é a contrapositiva. Isso, que é você... A implica B é logicamente equivalente a não B implica não A, beleza? Isso. Que é o que a gente chama de contrapositivo. Isso. E o absurdo é quando você supõe, você quer mostrar que A implica B, aí você supõe A e não B, e chega numa outra contradição lá qualquer, tá? Agora, aquela, por exemplo, a demonstração da infinitude dos primos, é uma que de fato a gente faz por absurdo, porque a gente usa fortemente a hipótese, né? Ih, agora aqui me enrolei, mas você usa direitinho as hipóteses, você precisa Aquela usar... do produto mais um. Exatamente, você assume que são finitos, e aí mostra que cai numa contradição, constrói mais um, né? Constrói outro que não está no conjunto. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Certo? Bom, então com esses argumentos aí, a gente mostra que inteiros são enumeráveis, racionais são enumeráveis, tá? Agora, antes do intervalo, eu quero falar um pouco dos números algébricos, que é um conjunto menos conhecido, mas que, usando essas propriedades aqui, a gente também vai provar que o conjunto dos números algébricos é enumerável, beleza? Vou falar para vocês do passo a passo da demonstração. Se não me engano, essa demonstração tem também no PowerPoint escrita, tá? Beleza, pessoal? Certo? Então, olha só. Aqui pode...
Eu acho que agora, pois é, eu acho que só o tendo diminuído ali, a claridade já deu uma melhorada. Pronto, acho que assim fica melhor, né? Aham. Deixa eu ver que horas são. Então, eu vou escrever meio rascunhão também, tá? Certo? E outro alerta que eu já fiz só repetindo. Aqui a gente está fazendo uma coisa meio informal, porque eu estou falando de números inteiros, racionais e reais, que é um pouco para situar essas ideias de infinito, tá? Só que a gente não construiu inteiros, racionais e reais ainda, certo? Mas então a gente está usando coisas que não foram construídas ainda, mas eu acho que para dar, senão essa ideia de infinito fica muito sem exemplos, né, digamos assim. Beleza? Então eu vou falar dos números algébricos, que é o conjunto. Sem contar que toda a matemática foi feita assim, né? Usando coisas que não tinham sido construídas ainda. Beleza, pessoal? Então eu vou chamar de conjunto dos números algébricos. E essa ideia de algébrica e transcendência é muito importante, assim, várias coisas. Assim. Por isso eu quero falar nisso. Que são os números reais. Eu posso falar de complexos algébricos também, tá? Complexo algébrico e complexo transcendente, beleza? Mas são, por enquanto, eu vou falar dos números reais algébricos. Então os algébricos são o subconjunto de R. Então são os números reais que são raízes de polinômios com coeficientes inteiros, tá? Isso é importante. Porque se não for coeficiente inteiro, qualquer polinômio, aí qualquer número seria algébrico, tá? Porque π é a raiz do polinômio x menos π. Beleza? São só dos coeficientes inteiros, tá? Então, primeira observação. Os algébricos contêm os racionais, tá? Porque se eu pegar um número racional, P sobre Q, como é que eu mostro que esse número é algébrico? Eu tenho que exibir um polinômio que tenha, eu vou botar M sobre N. Eu tenho que exibir um polinômio tal que esse número M sobre N é raiz. Quem é um polinômio tal que M sobre N é raiz? Isso. Então, o polinômio P de x é igual a mx menos n. Ao contrário. mx menos n. Tá de boa? Certo? Beleza? Tranquilo? Então, todos os números racionais são algébricos. Tá legal? Certo? E existem números irracionais que são algébricos também. Por exemplo, um exemplo bem bobo, raiz de 2. Por quê? Qual é o polinômio do qual a raiz de 2 é raiz? Isso, x ao quadrado menos 2. Além de raiz de 2, um exemplo bem bobinho, todos os números reais que têm representação por radicais são algébricos, beleza? Alguém, tipo assim, alguém quer dar um exemplo de um número, não, que tem representação por radicais, por raiz de alguma coisa? Raiz sétima de 32. Não, é que tem mais, eu quero tipo assim, raiz sétima de raiz de 3 menos 1. Menos 5, por exemplo, beleza? Certo? Sempre que eu pego um número que tem representação por radical, eu posso construir um polinômio do qual ele é raiz. Tá certo? Por quê? Primeiro, eu faço isso aqui. Beleza? Tranquilo? Aí depois faço isso aqui. Mais sim.
Beleza? Aí faço isso aqui, tranquilo? Então eu tenho um polinômio quadrado. Então eu tenho um polinômio, beleza? No caso de grau 14, não importa, do qual esse número aqui é raiz, tá de boa? Esse polinômio aqui, beleza? T de x, esse polinômio aqui, esse número é a raiz desse polinômio, tá de boa? Certo? Tranquilo? Então, quem é o conjunto dos números algébricos? Os números algébricos incluem todos os racionais e mais alguns irracionais. Então, quem são os números reais que não são algébricos? Que vocês conhecem? E qual mais? Número de óleo. Isso. Fim também, não? Não sei. Beleza? São basicamente esses dois, tem mais. Tem π mais E, π sobre E, mentira, tem mais. Todos os logaritmos são transcendência, não são logaritmos de coisas que não são inteiras, né? Tipo assim, se não for log de 8 na base 2, mas log de 6 na base 2 é transcendente, beleza? Não é algébrico. Função trigonométrica, todas as funções trigonométricas daqueles que são resultados que a gente conhece são números transcendentes, beleza? Não por acaso essas funções são chamadas funções transcendentes. O que não é função polinomial ou combinação de função polinomial, tipo função racional, x sobre x2 mais 1. Essas são chamadas funções algébricas e a outra são chamadas funções transcendentes. Então aqui, números algébricos, números transcendentes, beleza? Tranquilo, pessoal? A gente tem, isso é interessante essa questão, né? Porque desses conjuntos, né? O que tem mais e tudo, os alunos normalmente tendem a achar na educação básica que são poucos irracionais, porque eles conhecem π, algumas raízes, são pouquinhos. Um exercício que a gente faz, né? Que devia até estar no nosso material lá do curso de análise, é que tipo, crie seu próprio irracional. Isso. E aí a ideia é que você tem que criar uma regra mas que não pode ser uma regra periódica, porque senão cai um racional. E aí você pode criar as regras mais doidas, entende? Para mostrar que tem dificilmente dois alunos, né, vão criar o mesmo. Então, esse exercício que a Michelle falou, mostra uma interpretação que eu acho legal da ideia de cardinalidades infinitas. Que na verdade é como se fosse assim, tem mais possibilidades para uma coisa do que a outra. Então, existem mais possibilidades para inventar irracionais do que racionais, tá? Beleza? Tem aquela que é mais simples do que isso, mas é aquela coisa de inventar um número, cada um falando um algarismo da representação decimal, tá? Então, tipo assim, Marcelo, fala os números de 0 a 9. 5. Cadu, fala outro. De 0 a 9, 3, fala. 8. Isso. Então, 5, 3, 2, se a gente fosse continuando até infinito, qual é a probabilidade disso dar uma coisa periódica? Dá para ver que é muito mais provável que dê uma coisa não periódica do que uma coisa periódica. Então, essa é a ideia. A ideia é que tem mais possibilidades de criação de números irracionais do que números racionais. Tá beleza? Que horas são? 3. Tá. Beleza, pessoal, até aqui? Tá. Então aqui, ó, vocês conhecem mais, então, só terminando isso aqui. Então vamos lá. Quem são os números algébricos? Os números algébricos incluem todos os racionais e mais alguns irracionais. Inclui todos os irracionais que têm representação por radical, tá legal? E na verdade ainda tem mais alguns, porque tem uma questão, não sei se vocês já viram isso em álgebra, que é a teoria de Galois. Quem já estudou isso aqui? E tem uma questão de, só assim falando, de solubilidade por radicais. Já ouviram falar nisso? Que nem todo polinômio é solúvel por radicais. Quem quer dizer ser solúvel por radicais? Hã? Não, você falou solúvel, ele é da química, eu falei, virou química. Não, ele é da física. Já está escrito. Solubilidade, né? Parece
mas é solúvel de resolver. Beleza? Então, nem todo polinômio, todo polinômio, a gente conhece, obviamente, a fórmula para resolver polinômio de grau 2, que é aquela equivocadamente chamada de fórmula de Bhaskara. Existe uma fórmula para resolver equações polinomiais de grau 3, beleza? Que é bem mais complicado. Existe também uma fórmula para resolver equações polinomiais de grau 4. A partir de grau 5 não existe mais fórmula. A gente consegue fórmulas para casos particulares. Por exemplo, assim, x5 menos 1 tem uma fórmula. Mas não tem uma única fórmula que expresse a solução de qualquer equação polinomial de grau 5. Nem de grau 6, de nenhum grau maior ou igual a 5. E isso é provado. É um teorema que usa teoria de grupos para provar isso, que é bem bacana. Que é chamado teorema de Galois. Tá? Então isso que é solubilidade. Nem todo polinômio é solúvel por radicais. O que quer dizer isso? Nem todo polinômio pode ter as suas raízes expressas por uma fórmula usando radicais. Beleza? Então, na verdade, por que eu estou falando isso? Para dizer que os números algébricos incluem todos os racionais, todos os irracionais que têm expressão por radicais, tipo esse aqui, e mais alguns. Tranquilo? Então é muita coisa. Certo? Beleza? E aí, a gente conhece mais exemplos de números algébricos do que de números não algébricos. Todo mundo está de acordo com isso? Por quê? A gente sempre é apresentado, vejam só a afirmação que eu vou fazer, a matemática como a ciência do controle, a ciência da regularidade, que você consegue controlar as coisas. Mas, na verdade, as coisas estão sempre saindo ao controle da matemática. Certo? Beleza? Então, sempre a irregularidade é mais comum que a regularidade. Tá? E aí, dito isso, a gente vai demonstrar aqui, a gente vai verificar a cardinalidade do conjunto dos números algébricos. Vocês acham que os números algébricos são enumeráveis ou não enumeráveis? Depois de tudo isso que eu falei. Quem mais acha? Por que você acha isso? Então, justamente, porque é muita coisa, né? Entre e a gente conhece muitos exemplos, a gente pode pensar em muitos exemplos de números algébricos. Beleza? Tá? Quem mais tem um palpite? Você acha que os números algébricos são enumeráveis ou não enumeráveis? Na verdade, eu já falei isso no começo da aula. É isso que eu tô... Mas quem tem uma intuição, assim, tipo o que o Marcelo falou? O que vocês diriam se eu já não tivesse dado spoiler? Pode falar, sinceramente. Ou não diriam nada? Racional já é determinado. Porque racional e numerável é muito louco, né? Certo? João. Eu fico pensando em construir os polinômios, né? Se você construir os coeficientes, exatamente. como se fosse uma lista de inteiros, né? Exatamente. É isso. A gente vai enumerar pelas raízes de polinômios. Mas... existe uma quantidade enumerável de polinômios. Porque é com coeficientes inteiros. Então existe uma quantidade enumerável de polinômios. Mas vamos lá. Eu fico pensando na reta, assim, nos reais, né? E essa reta dos algébricos, ela tem muito, mas não tem todo mundo. Tem buracos ali. Tem buracos. Uma coisa não entra na outra. Isso. Tem continuidade, né, Marcelo? A questão é se tem mais buraco ou não buraco. Exatamente. Beleza? Quem mais tem uma outra intuição aí? Então, é isso. Se eu não tivesse dado spoiler no começo da aula, o que vocês diriam? Não enumeráveis. Mais alguém diria outra coisa? Também? Então, a gente vai demonstrar que eles são enumeráveis. Certo? Então, moral da história. A grande maioria dos números não é fração
não tem expressão no radical dos números reais. Então são os números, a maioria dos números não é bem comportado. É isso que eu quero dizer. Beleza? Certo? Então vamos fazer essa demonstração antes ou depois do intervalo? Fala aí, você escolhe. Tá? Que horas são? São 3h20. Acho que pode fazer agora, gente. Bom, tá. Então, a demonstração é como o João falou, a gente vai enumerar pelo grau do polinômio, beleza? Certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? Então, vai listar todos os polinômios de grau 1, depois 3. Na verdade, todos os polinômios, é isso. Todos os polinômios de grau 1, beleza? Todos de grau 2. Exatamente, isso aí. Tá? Por quê? A ideia é essa, só que um detalhezinho, não é exatamente isso, mas a ideia é essa. Porque eu vou pegar todos os polinômios de grau menor ou igual a 2, só para ficar mais fácil a demonstração, tá? Beleza? Então, olha só. Você pega um número algébrico. Um número algébrico é raiz de algum polinômio. Beleza? Certo? De algum grau. Tranquilo? Então, eu vou pegar... eu vou chamar de umas letras aqui, porque eu acho que essa demonstração tem feita no PowerPoint, tá? Mas eu não vou usar necessariamente a mesma notação aqui, que eu não vou conseguir recuperar aqui, tá? Mas eu vou chamar de P, índice N. Professor, isso vem da prova da 2, né? Oi? Vem parecido com a 2, isso aqui, né? Com a 2 Então, aqui. aqui você fez a 1, a 2 e a 3. Seguidos. Exatamente, isso aí. Eu vou usar que eu exercício ali 1, 2 e 3, tá? Então, primeiro eu vou definir, certo? Então, olha só, pessoal, o que está escrito aqui? Todo mundo conhece essa notação aqui, z de x, porque são polinômios com coeficientes inteiros, tá? Z de x é o conjunto de todos os polinômios com coeficientes inteiros, porque é z de uma variável, beleza? Tipo, R de x é o conjunto dos polinômios com coeficientes reais. Essa é só uma notação, poderia usar outra. Mas isso é a notação padrão para o conjunto de polinômios com coeficientes inteiros. Está de boa isso? Tá certo? Tranquilo? Então, aqui eu estou pegando o conjunto dos polinômios, esse símbolozinho aqui parece uma derivada parcial, também é usado para grau, tá? Então isso aqui é grau do polinômio. Menor ou igual a n. Em vez de ser igual a n, eu estou usando menor ou igual, mas é só por uma questão técnica de facilitar a demonstração. Mas a ideia é isso que o Cadu falou. É como se eu estivesse pegando todos os polinômios de grau 1, todos os polinômios de grau 2, todos os polinômios de grau 3 e assim por diante, beleza? Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então, eu vou provar que esse conjunto aqui, P de N, é enumerável. Tá legal? Certo? Que para cada grau que eu... Então, na prática, o que eu estou fazendo é o seguinte. Para cada grau fixado, eu vou mostrar que o conjunto dos polinômios com aquele grau é enumerável, beleza? Certo? Tá de boa isso? Isso só vale porque é com coeficientes inteiros, tá? Senão não seria enumerável. Coeficientes reais não é. O conjunto dos polinômios com coeficientes reais não é enumerável, tá? Beleza? Tá tranquilo isso? Certo? Bom, eu vou fazer a demonstração fora de ordem porque eu estou fazendo um rascunho, tá? Olha só, uma vez que eu tiver mostrado, então eu vou mostrar que isso aqui é enumerável para todo N, pertencente a N, beleza? Tranquilo? Uma vez que eu tiver demonstrado isso, que eu vou fazer em seguida, daqui eu posso concluir que esse aqui é enumerável. Por quê? Esse Z de x aqui
que é o conjunto de todos os polinômios com coeficientes inteiros, é a união desse Pn aqui, concorda? Beleza? Certo? Se eu fizer, esse aqui é todos os polinômios de grau 1, todos os polinômios de grau 2, todos os polinômios de grau 3. Só que em vez de igual é menor ou igual, mas isso não importa, tá? Beleza? A união de todos esses vai dar todos os polinômios. Beleza? Então, se eu mostro que isso aqui é enumerável, então isso aqui também é enumerável. Tá legal? Certo? Por causa do exercício 2 que eu fiz agora há pouco. A união enumerável de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida aqui? Tá? Então, essa implicação aqui é uma consequência do exercício 2 que eu acabei de fazer. Tá? E aí o que eu tenho que demonstrar agora é isso aqui. Tá? Por que cada um desses conjuntos é enumerável, beleza? Tranquilo? Você consegue listar cada um deles, você pode assumir que a união deles é enumerável. Sim, isso. Mas então eu vou dizer como eu listo cada um deles. Isso que eu não disse ainda, tá? Certo? E aí como é que eu vou fazer? Na verdade, o que a gente pode observar é que esse conjunto Pn dos polinômios de grau n é cardinalmente equivalente, esse símbolozinho aqui que eu estou usando para cardinalmente equivalente, a Z n mais 1, certo? Produto cartesiano de Z por Z, n mais 1 vezes, beleza? Por quê? Porque o que é um polinômio de grau n ou menor ou igual que n? É um polinômio que é dessa forma aqui, ó, an x elevado a n mais talará, talará, vou botar assim, A2, x2, A1x, mais A0. Todo mundo concorda? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, um polinômio é completamente definido pelos seus coeficientes. Se eu digo quem são os coeficientes, eu digo quem é o polinômio, beleza? Isso até tem uma diferença entre polinômio e função polinomial, que nos reais essas coisas coincidem, mas em outros corpos podem não coincidir, porque um polinômio é definido pelos seus coeficientes e uma função é definida pelos seus valores. Em R isso dá no mesmo, mas em outros lugares não. Naqueles corpos EP que a gente estuda em álgebra, isso pode não dar no mesmo, enfim. Mas todo mundo tá de boa com essa afirmação? Um polinômio é totalmente definido pelos seus valores. Então, com base nisso, eu posso construir uma bijeção entre os polinômios, beleza? E um vetor de números inteiros com n mais 1 coordenadas. N mais 1 porque tem o A0 aqui, o termo independente. Então, eu posso associar isso aqui com esse vetor, que é um elemento de Z n mais 1, beleza? Tá claro isso para todo mundo? Só para dar um exemplo, se eu falo um polinômio aí, qualquer, coeficiente inteiro, fala aí, x ao quadrado menos x menos 1. Quem é o vetor que eu vou associar com esse polinômio de acordo com essa regra aqui? 1 menos 1 menos 1, beleza? Agora fala um vetor aí. Repara, aqui é em grau 2 eu estou no x3, por isso que é n mais 1. Fala um vetor aí. 3, 4 e 5. Quem é o polinômio que eu vou associar? Eu estou com preguiça de escrever. 3x2 mais 4x mais 5, beleza? Então isso mostra que é uma bijeção, que é uma correspondência 1 a 1. Para cada vetor eu tenho um único polinômio, para cada polinômio eu tenho um único vetor, beleza? Certo? Mas eu já sei o quê? Eu já sei que esse Zn mais 1 é enumerável, beleza? Tranquilo? Então, por que eu sei isso? É o exercício 3, lembra que a gente fez? Que o produto cartesiano finito de um conjunto enumeráveis é enumerável, beleza?
Certo? Então, eu concluo que Pn é enumerável. Tá de boa? Certo? Então, pronto. Isso aqui, se vocês fossem escrever isso na ordem bonitinho, isso aqui vem primeiro, mas no PowerPoint está na ordem bonitinho. Isso aqui vem primeiro, depois disso aqui, que cada um desses pênis é enumerável, eu posso concluir que o conjunto de todos os polinômios com coeficientes inteiros é enumerável. Tá claro isso? Tá? Beleza? Calma que não acabou, falta a última passagem. Certo? Nessa última passagem eu preciso usar o teorema fundamental da álgebra. O que o teorema fundamental da álgebra diz? Que cada polinômio de grau n tem no máximo quantas raízes? N. Beleza? Certo? Então, eu tenho uma quantidade enumerável de polinômios, que é esse Zn aqui, e cada polinômio tem uma quantidade finita de raízes. Então, quem é o conjunto de todas as raízes, que é o conjunto dos algébricos? Ele é uma união enumerável de conjuntos finitos, que é enumerável. Fez sentido? Certo? Então, na verdade, isso é só porque são polinômios com coeficientes inteiros. Então, na verdade, é isso. Eu estou pegando as raízes de todos os polinômios, mas eu vou olhar quantos polinômios existem. Existe uma quantidade enumerável. Se existe uma quantidade enumerável de polinômios, existe uma quantidade enumerável de raízes também. O argumento é esse. Tranquilo? Então, quando a gente pensa assim, como o Marcelo falou, a gente pensa, são muitos, mas tem muitos, mas não são tantos assim. Existem muitos, mais muitos do que esse muitos. Beleza? Então, intervalo. Isso que a gente vai falar na volta do intervalo. Aqui é o start-stop agora? Agora é aqui. É aqui, isso aqui?